nos comprou, em seu sangue nos lavou. Qual era a esperança daquele pobre ladrão? Pensa, irmão, quando chegou aqueles soldados romanos e entraram naquela cela e falaram para aqueles soldados: hoje vocês vão ser, para aqueles ladrões, hoje vocês vão ser crucificados. Que esperança eles podiam? O que eles podiam fazer a não ser olhar para trás e ver tudo errado, tudo que eles tinham feito de errado? Qual era a esperança que eles tinham de alcançar algo que ajudasse eles, porque eles estavam na mão do Império Romano, não tinha o que fazer. Eles estavam na mão daqueles que eram os poderosos. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Se alguém de nós fosse preso pelo governo, qual era a esperança que nós tínhamos? Nós não tínhamos nenhuma esperança. E quando ele estava naquela pior situação, naquela situação difícil, aparece um Salvador na cruz e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Pense bem, irmãos, como aquele ladrão deve ter se regozijado, como aquele ladrão deve ter ficado feliz. Eu alcancei uma esperança na última hora, porque se ele tivesse solto, por certo ele encontraria Jesus, ele teria uma esperança. Mas naquele calabouço, naquela cadeia, que esperança ele tinha lá? Nenhuma esperança. E nós também todos estávamos presos nas cadeias do inferno de Satanás, sem esperança. É verdade. Mas um dia Jesus desceu até onde nós estávamos, nos encontrou lá e deu para nós a esperança. Por isso que esse Senhor diz: se não for amor, se isso não for amor, se aquilo que Jesus demonstrou na cruz do Calvário não é amor, o que é amor então? Porque o próprio Jesus disse: morrer por um justo, até pode ser que haja alguém que esteja disposto de morrer, mas por um ímpio pecador, por uma pessoa que não vale nada, por uma autoridade. Vocês viram agora, há poucos dias atrás, quando o Trump estava, acho que na campanha ainda, né? Atiraram e acertaram a orelha dele. Vocês viram a cena quando aqueles disparos começou a acontecer? Aqueles guarda-costas dele pularam em cima dele para proteger, preferiam eles levar chumbo do que o presidente ou o candidato. Por quê? Porque ele é a autoridade. Aqueles guarda-costas, eles estão ali para fazer isso, para proteger o presidente, mesmo com o risco da própria vida. Mas eu e você, irmão, quem era nós? Quem era nós? Não era presidente, não era governador, não era prefeito, não era vereador, não era nada. Mas sabe o que nós éramos? Filhos dele. Amém. Amém. Aleluia. Filhos dele. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus nos amou antes da fundação do mundo e pelo seu beneplácito, pela sua vontade, nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção por Jesus Cristo. E hoje nós podemos viver felizes, como estávamos falando do nosso irmão que partiu. Eu fiquei pensando, vendo a live hoje, eu não assisti a live total, mas depois eu assisti umas partes, e eu fiquei pensando, que festa deve ter sido quando ele chegou lá no céu e encontrou
Os irmãos que já partiram, os irmãos da igreja dele. Porque é os primeiros que nós vamos encontrar. Os primeiros que nós vamos encontrar é a nossa família. Vocês se recordam? Deus, quando encontrou com Abraão, as últimas vezes que Deus falou com Abraão, Deus disse para Abraão assim: você vai dormir e vai ser recolhido com os teus pais. Você vai ser recolhido com os teus pais. Agora não coloque pais no sentido de pai terreno. Eu sei que Jesus disse assim: não deveis chamar a ninguém de pai. Lembram? Jesus disse isso: não chameis a ninguém de pai. Mas o profeta nos ensina que a ressurreição dos mortos, por isso vai cumprir aquilo que Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Pensa bem, se os primeiros que partiram lá, vamos começar lá daqueles que partiram lá do princípio, Estevão, que foi o primeiro mártir. Se Estevão ressuscitasse hoje e aparecesse para mim e para ti, será que nós iríamos correr de medo? Não sei, alguns capazes de correr. Mas se, vamos dizer, a pessoa que você amava, teu amigo, teu primo, teu tio, seja quem for, partiu, salvo, e ele aparecer para ti, você vai ter medo? Eu não vou ter medo, porque nós temos uma promessa. Por isso Jesus disse: os últimos serão os primeiros. E conforme vai levantando os últimos que partiram, vai levantando na sequência a era, completa a era de Laodiceia. Depois que completa a era de Laodiceia, levanta a era de Sardes, que foi a era anterior, e assim vai levantando até chegar lá no primeiro que partiu, que eu creio que foi Estevão. Por isso que as coisas que Deus faz, elas são ordenadas, em ordem. Agora pense quando o nosso irmão chegou lá na sexta dimensão, que é o que o profeta nos ensina, onde Noé esteve, naquela visão além da cortina do templo. Ele esteve naquele lugar onde os nossos irmãos descansam esperando a nossa perfeição. Quando o irmão Weber chegou lá, eu ouvi o irmão Saulo dizendo hoje, vocês também viram, né? O Saulo aqui que canta lá. Quando o pastor Weber teve aquele colapso, né, na cama, que se comeu demais e passou mal, e deve ter feito cocô na roupa, né? E o irmão Weber o irmão Saulo foi lá, ele estava naquela situação, ele e um outro irmão, e o pastor estava nervoso, e o irmão Saulo disse assim: irmão Weber, deixa eu limpar o senhor agora, porque o senhor já, pelo amor que o senhor demonstrou comigo, limpando tanta sujeira que eu já fiz, deixa eu... Aí ele disse: tá bom então. Aí limparam o pastor Weber, arrumaram a cama de novo para ele. Agora pensa, irmão, quando o irmão Weber chegou lá do outro lado, ele encontrou pessoas da igreja dele que já tinham partido. Lembra quando o irmão Branda chegou do outro lado e aquela jovem, né, bonita, veio tão feliz, que parecia que ela estava mais feliz do que as outras irmãs e os outros irmãos. E aquela jovem estava tão feliz, meu precioso irmão Branda, e a voz perguntou ao irmão Branda: sabe quem era? Não sei quem é. E a voz disse: ela é aquela senhorinha de 95 anos, eu acho. 93 anos que você ganhou naquela campanha lá em tal lugar lá. Ah, me recordo. Por isso que ela está tão feliz. Pensa, irmão, quando eu e você chegar lá do outro lado, nós saber que nós podemos ajudar uma pessoa a entrar lá. Por isso, vale a pena o nosso esforço. Vale a pena o teu esforço. Você chegar lá e você olhar e você, aquelas pessoas vir. Às vezes a gente pensa assim, pouca coisa. Daí o irmão Saulo disse que ele ficou sem coberta, porque as cobertas estavam tudo sujas. Aí o dono da casa onde você estava, devia ser uma pousada, pelo que eu entendi. Em 4 horas da manhã, o pastor Weber estava dormindo sem coberta. Aquele homem, por certo, Deus despertou ele lá, e ele trouxe uma coberta e cobriu o irmão Weber. Eu nem vi o pastor Weber.
No outro dia de manhã ele acordou coberto. Ele pediu para o Saulo, irmão Saulo, quem foi que me cobriu? E o Saulo disse, foi o dono da casa aí que cobriu o senhor. Ele disse, por causa disso ele vai ter vida eterna, salvação. Por causa disso. Pensa, irmão. Às vezes nós pensamos assim, não, isso é só grandes coisas que se faz. Não, Jesus disse, se você der um copo de água gelada, um copo de água, o que é um copo de água? Para alguém em meu nome, não perderá o teu galardão, não deixará de ter o teu galardão. E quando você é fiel, dá um bom testemunho, ajuda financeiramente, porque depende do nosso dinheiro, depende do teu, depende do meu. Às vezes você não enxerga isso, você não vê isso, mas é com esse dinheiro que você, da tua fidelidade, é que o evangelho está sendo propagado, porque você precisa disso, infelizmente você precisa de dinheiro. E às vezes você não sabe, mas com o teu dinheiro que você ajuda, se coloca gasolina num carro, combustível num carro, para ir atender um irmãozinho que está lá, às vezes com necessidade, com um problema lá, e você não sabe. Mas Deus sabe de onde veio o dinheiro para pôr gasolina naquele carro para ir até lá. É verdade. E não deixarás de ter o teu galardão. Às vezes você não enxerga. Mas essas missões que foram feitas no Amazonas, todos nós ajudamos, alguns com mais, outros com um pouco menos. Como se iria fazer uma missão dessa se não tivesse condição financeira? Como que o pastor ia para a África se não tivesse condição financeira, irmão? Não tem como ir. Precisa de dinheiro. E como é? Da onde saiu o dinheiro? Saiu dos dízimos e das ofertas nossas, que foram computadas na igreja, e esse dinheiro foi colocado como oferta, e foi, vocês aqui, vocês não sabem, mas eu tirei dinheiro da igreja aqui e eu dei oferta para ir para a África. Alguns irmãos deram dinheiro, eu encaminhei, mais dinheiro da igreja, que eu como administrador peguei o dinheiro de vocês daqui e demos como oferta para o pastor ir para a África. Quando o contêiner de mensagem foi que o pastor Daniel organizou, também foi dinheiro de vocês. Você não sabe, mas quando você chegar lá do outro lado, você vai ver coisas que você nem sabe. Por isso, nós teremos 3 surpresas quando nós chegarmos lá. 3 surpresas. Sabe qual é a primeira? É eu me encontrar lá, irmão, porque eu sei as minhas fraquezas. É você se ver lá. Eu cheguei. Meu Deus, vai ser algo tão maravilhoso. Aleluia. Vai ser algo tão maravilhoso. E isso, irmão, que eu estou falando não é uma promessa vazia, é a promessa de Jesus, é a promessa Amém. Da palavra de Deus. É a promessa dele. Quando nós chegarmos lá, virá aquele irmão moreno da África que nós não conhecemos, nem sabemos que existe, vai dizer, porque aí ele vai saber que foi você que ajudou. Ele vai saber que foi eu, que foi nós, que foi o povo do Brasil, que foi o povo do mundo que ajudou para a mensagem chegar lá. E ele alcançar salvação. Ele vai chegar e vai dizer, muito obrigado. E o Ran diz que aquela alma ficará a eternidade inteira ao teu redor dizendo, muito obrigado. Você já deu alguma coisa para alguém e aquela pessoa ficou agradecida por aquilo que você fez? Não é tão bom? É tão bom fazer boas coisas para as pessoas. É tão bom ajudar. Às vezes nós pensamos assim que, já ajudei o suficiente. Mas às vezes ajuda um pouquinho mais. Às vezes você vai ajudar pessoas e aquelas pessoas vão ser ingratas. E elas aí, muitas vezes, elas vão ficar bravas com você depois que você ajudou elas. Mas há aqueles que são sinceros, há aqueles que vão chegar e vão dizer muito obrigado. É tão bom ajudar alguém quando aquela pessoa se sente grata por aquilo que você fez. É tão bom fazer isso. E Jesus disse que, em São Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, Jesus disse assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Já pensou o que é ser misericordioso? Misericordioso é ser aquela pessoa que tem compaixão, que não leva em conta, que perdoa,
que olha para aquele problema, para que aquela irmã ou aquela irmã está passando e não lança em rosto, que vê aquela situação difícil, mas mesmo assim está ali ao lado, ajuda, socorre, protege, não fala mal. Porque é muito fácil, irmão, nós falar mal ou jogar pedra quando nada está acontecendo conosco. Tudo está bem. Nossos filhos estão bem, nossa família está bem, a mesa lá em casa tem comida, as contas estão pagas. É fácil a gente olhar por mãe e dizer, está nessa situação por causa disso. Mas e se eu estivesse naquela situação daquela pessoa? Como eu gostaria que ele fosse tratado no meu caso? Por isso Jesus disse, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Por isso Jesus disse também, perdoai os vossos inimigos, para que os vossos pecados também sejam perdoados. Amém. É fácil, por exemplo, é fácil quando aquela moça tem problema. É uma moça da igreja. E ela cresceu na igreja e ela sabe o que é certo e o que é errado. Ou aquele rapaz, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas por uma desventura ou por um acidente, aquela moça ou aquele rapaz caiu em problema. Mas o coração dele nunca deixou de amar a Deus. Nunca deixou de pedir, Deus tenha misericórdia de mim, eu não quero caminhar, viver nessa situação. E passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e um dia ele volta. Ele volta e ele se arrepende daquela situação, pede perdão, conserta aquilo. Mas, especialmente a moça, né, ela fica com uma mancha. E o que nós vamos fazer com uma situação dessas? Vamos pegar aquela moça e vamos dizer, não, você não tem mais para você não, acabou. Vamos jogar ela fora? Não. Aquele rapaz, vamos jogar ele fora? Não, irmão, nós vamos acolher, vamos abraçar e vamos ajudar, porque uma vez eu vi um pastor dizer assim, é bom andar com uma pessoa bem perfumada, mas é difícil andar com uma pessoa fedorenta, fedida. Não no sentido natural, mas no sentido espiritual, aquela pessoa ela está acabada. A situação dela, ninguém olha para ela com misericórdia. Como a mulher que foi pega em adultério, né? Chegaram e jogaram ela diante de Jesus e disseram, mestre, nós pegamos ela fazendo isso. E a lei diz que ela tem que ser morta a pedrada. E o Senhor que diz? Se fosse nós, que estivesse na situação daquela mulher, como nós gostaríamos de ser tratados? Nós não sabemos qual é a situação que aquela mulher chegou nessa situação. Em que tipo de lar ela foi criada para chegar nessa situação de se tornar uma prostituta. Jesus sabia, por certo. Mas aqueles religiosos do tempo de Jesus, eles não estavam aplicando aquilo que a lei mesmo dizia, misericórdia eu quero e não juízo. Ao invés de tentar ajudar aquela pobre mulher e tirar ela daquela situação, é mais fácil apedrejar. Ou não é? Mais fácil. É mais fácil expulsar da igreja. Eu não tenho mais problema, pastor não vai ter problema, vocês não vão ter problema. É mais fácil tirar da ceia. Mas e se nós tratarmos aquele caso, aquela situação com amor, com misericórdia, não deixando se envolver no pecado da pessoa, mas ajudar ela para que ela se limpe, e ela se limpar, e ela alcançar perdão, e ela consertar a sua vida, e continuar caminhando, e ela chegar na eternidade. Como será que ela vai nos tratar do outro lado? Por isso que Jesus disse, misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia, não juízo. Eu vim para trazer paz ao mundo, para que as pessoas tenham paz.
Agora, para mim é muito mais fácil, para você também é muito mais fácil expulsar da igreja. Não andou na linha, pronto. Mas e se nós tratarmos com misericórdia, com compaixão? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: tu que é forte, tolere os mais fracos. Paulo também diz assim: não diga que o teu irmão está caído, porque para ti ele pode estar caído, mas para Deus, que é forte, ele pode estar de pé. E se ele estiver caído, Deus é poderoso para levantá-lo. Aleluia. Então, o que nós devemos fazer? Sempre, esse é um conselho meu para nós: sempre trate as pessoas, não importa a situação que esteja, sempre trate com brandura, com misericórdia, com compaixão, com amor, mesmo que nós tenhamos prejuízo por isso. Porque é melhor ter prejuízo por ser bom do que jogar uma pessoa fora e depois ela apontar o dedo para você e dizer: você não me deu uma oportunidade, eu queria. Você não me ajudou, eu queria. Sabe por quê? Eu ia usar uma escritura, mas eu vou usar outra. Olha o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 13, versículo 44, se eu não estou enganado. São Mateus, capítulo 13, versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentam-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim é a rede do Evangelho, irmão. A rede do Evangelho, ela é lançada. Você sabe a tarrafa, né? Como a tarrafa, ela é armada e ela é lançada. Eu gosto de tarrafiar. E você lança aquela tarrafa, você não sabe o que tem embaixo. A água está suja. Aquela tarrafa, quando ela cai, se ela abre bem, ela cai, às vezes ela pega pedra, às vezes ela pega pau, às vezes ela pega marisco, às vezes ela pega aquelas lesmas da água, às vezes pega alguns peixes. Agora, quando a gente puxa a tarrafa, e lá naquela tarrafa tem pau, às vezes tem pedra, às vezes tem molusco, tem um monte de coisa lá naquilo lá. E tem alguns peixes. O que é que nós fazemos? Jogamos tudo aquilo fora? Não. Levamos tudo aquilo para casa? Não. O que nós fazemos? Tiramos o que é bom. E quem é que faz esta separação quanto ao Evangelho? Quem é que faz? É o Espírito Santo. Nós não sabemos, o eleito não tem uma estrelinha na testa dizer se é eleito ou se não é eleito. Então, o que nós fazemos? Nós tratamos a todos como eleitos. Mas o que vai mostrar se é eleito ou não é a qualidade de vida que aquela pessoa vai viver. E se ela é um eleito e ela caiu, ela vai se endireitar. Deus vai fazer ela se endireitar, e ela vai se endireitar. Agora, como ela vai se endireitar se eu e você não estender a mão para ela e ajudar? É verdade. Não é certo, irmão Fernando? É certo. Porque eu me criei dentro da mensagem. Meus pais se batizaram, eu tinha uns 2 anos de idade, 1 ano e 8 meses, 2 anos. Mas a minha decisão eu tomei só com 16 anos, irmão. Já pensou se o pastor tivesse dito lá: não, você não vem mais na igreja porque você não se batizou? Onde eu estaria? Mas a graça, irmão, aí é onde que está. O que vai mostrar o que nós somos é a classe de vida que nós vivemos, vamos viver. E há outra coisa. Às vezes nós íamos pescar no Paraná, e lá tem muita tilápia naquela barragem onde nós íamos.
muita tilápia, mas nem todas as tilápias são aquelas grandonas assim, bonitas. A gente tá na feia para pegar as grandes, mas às vezes você pega umas miseravinhas desse tamanho assim. Mas é peixe. Se cuidar dela, ela vai crescer, ela vai ficar grandona, ela vai crescer, ela vai ficar bonita também. E às vezes nós pensamos que a tarrafa do Evangelho vai pegar só peixe grande. Não, às vezes pega uns tão esmilinguidinhos que você tem que estar cuidando, atendendo, ajudando. Olha, caminha, cuida disso, e vai. E aquela pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo, daqui a pouco você olha e você diz, que coisa boa. É verdade. Não é isso que Jesus disse quando ele falou daquela parábola, daquele homem que tinha uma oliveira ou uma figueira? Que já estava grande aquela árvore e não produzia nenhum fruto. E ele disse para o capataz, né, da fazenda, disse para o servo, corta aquela árvore. Por que ela está ocupando a terra inutilmente? Ela não deveria estar produzindo fruto, não está produzindo. Sabe o que o Espírito de Cristo faz? Faz o que aquele servo disse, meu Senhor, me dê só uma oportunidade. Me deixa só mais um ano. Eu vou cavocar ao redor das raízes dessa árvore, vou adubar ela, vou dar um pouco mais de água para ela. Se no próximo ano ela não produzir frutos, então corta ela. Essa é a função nossa como cristãos, como pastor, como irmão, como membros desse corpo de Cristo. É ver aquele irmão às vezes que não está produzindo bom fruto, é orar a Deus por ele, Senhor, tenha misericórdia. Vocês se recordam que quando Israel saiu da terra do Egito, e eles estavam indo para a terra da promessa, Deus chamou Moisés ao monte, e Moisés subiu ao monte e ficou lá 40 dias e 40 noites, Deus escrevendo a lei, os 10 mandamentos naquelas tábuas. Deus cortou as tábuas e escreveu os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas, 5 em cada uma, para dar para Moisés levar de volta e descer para Israel. Mas nesse intervalo de 40 dias, enquanto Moisés estava no monte, o que foi que Israel fez? Lá pelos seus 30 e poucos dias, 38 dias, disseram para Arão, o sacerdote, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Esse homem deve ter morrido, olha quantos dias está lá em cima, quem é que vai viver sem água, sem comida lá em cima? Esse homem morreu. Vamos fazer para nós deuses que vão diante de nós para nós poder seguir a nossa jornada. Sabe o que foi que o sacerdote Arão fez? Então arranque os vossos pendentes, os vossos brincos, as vossas manilhas, né? E tragam aqui e eu vou fazer um Deus para vocês. E jogou aquilo, dizer, né? Dentro daquele caldeirão lá e saiu um bezerro de ouro. O bezerro ápice que eles adoravam no Egito. E quando eles estavam na inauguração do seu Deus, Deus encontrou Moisés lá em cima e disse, Moisés, desce lá, porque o teu povo que você deixou lá, Moisés, já fizeram um bezerro de ouro e já se desviaram do Evangelho, e desce lá porque eu vou matar tudo eles. Sabe o que foi que Moisés fez? Moisés se colocou na brecha entre o povo e Deus. E Moisés disse para Deus, Senhor, se o Senhor vai matar esse povo, Deus disse para Moisés assim, eu vou matar esse povo e de você vou fazer uma nação mais poderosa e mais forte para entrar na terra da promessa. Sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que vão dizer as nações ao redor? O que eles vão dizer do teu poder? O Senhor chamou esse povo, e agora não pode levá-los na terra da promessa, vai matar eles no deserto. Se nós não tivermos o Espírito de Cristo em nós, o que aquelas pessoas vão dizer? Ah, você se batizou na igreja lá, ó, olha, não é nada, já está indo, já se foi. Sabe o que foi que Moisés disse? Moisés se colocou na brecha entre Deus e o povo e disse assim para Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso, as nações vão dizer que o Senhor não tem poder nenhum. Seu poder se foi. Se o Senhor vai fazer isso, então se é para o Senhor fazer isso, risca o meu nome nos teus livros, mas não mate esse povo. Moisés se colocou na brecha por aqueles pecadores. Irmão, e é assim que eu e você temos que nos colocar na brecha pelo nosso povo, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Se pôr na brecha. Amém. Amém. Sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Não, eu não vou fazer isso, Moisés, riscar o teu nome não. Mas aquele que pecar, esse morrerá. E vem o profeta e diz na mensagem, parado na brecha,
que aquela fala de Moisés, se colocando no lugar do povo, dizendo: Senhor, mata a mim, então, se é para o Senhor matar aquele povo, mate a mim. Aquilo era o Espírito de Cristo em Moisés, fazendo intercessão pelo povo. E se o Espírito de Cristo está em mim e em você, qual vai ser a nossa atitude em relação às coisas erradas que nós vemos as pessoas fazendo? Jesus pregado na cruz, o que foi que disse? Pregado na cruz, morrendo, lacerado. O que foi que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo em nós. O Espírito de Cristo em Estevão, o que fez Estevão dizer quando eles estavam apedrejando Estevão? Estevão conseguiu se ajoelhar e ele disse: Pai, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Paulo, ele diz, falando acerca dos hebreus, ele diz assim: eu preferiria ter o meu nome riscado, eu preferiria me perder, mas que o meu povo, a minha nação, entendesse o Evangelho. Esse é o Espírito de Cristo em nós. E aí é onde nós sabemos se nós somos peixe, ou somos tartaruga, ou somos lagartixa, ou seja o que for, sapo. A diferença, irmão, é os frutos. A diferença é aquilo que aquele servo disse para o seu senhor: não corte essa árvore, deixa, eu vou cuidar dela, eu vou regar ela, eu vou adubar ela, e daí se no próximo ano ela não der fruto, então daí cortamos ela. Mas ele fez isso, ele fez uma valeta ao redor daquela árvore, colocou adubo, começou a dar água para ela, e quando chegou a estação de produzir frutos, na próxima estação, ela produziu frutos. E se nós queremos que os frutos sejam produzidos na vida do nosso irmão, da nossa irmã, nossos filhos, nós temos que regar, ajudar isso em oração, com misericórdia. Sabe, não é pegar aquele rapaz com 16 anos de idade e surrar, ele não funciona mais, não. Isso eu já tinha que ter feito quando eu tinha 5, 6, 7 anos, 8 anos. E aí é onde que muitas vezes nós erramos. Nós erramos e aquele rapaz se revolta daí, porque já está com o espírito revoltado, porque é uma fase difícil que se passa. Agora, irmão, eu vou dizer uma coisa: não é fácil nessas idades ser tolerante, porque às vezes eles têm umas atitudes que a gente precisa da graça de Deus para ter controle. Por isso que nós temos que ter cuidado, nós como cristãos, nós temos que ter cuidado da nossa vida espiritual e da vida espiritual das nossas famílias, pais. Eu estava ouvindo o irmão Bruna hoje, ele estava pregando uma mensagem, eu esqueci o título da mensagem, e ele disse assim, orando, ele disse: Deus, os nossos jovens estão tendo a sua mente corrompida pelos jogos, pela televisão. Está sendo colocado na mente de nossos jovens coisas erradas. No tempo do irmão Brana, ele falou isso. E hoje, irmão, quando a televisão quase nem se usa mais, acesso à internet, com uma internet aberta, sem controle, e a mente dos jovens está sendo corrompida por coisas que estão vendo. E é inevitável você abrir uma página do YouTube, você não entra em nada errado, nenhuma cena imoral, você não vai entrar, mas é inevitável quando você abre a página do YouTube e você começa a rolar para baixo, vai aparecer cenas imorais. E isso está corrompendo a mente dos nossos jovens. E o que fazer, irmão? Tomar o celular, surrar ele, vai jantar? O que fazer? Não se vive sem isso hoje. Por isso, irmão, nós temos que cobrir os nossos de oração.
Não só os nossos jovens, mas todos nós temos que ter isso, nós temos que aprender a orar uns pelos outros. Sabe, orar uns pelos outros não é só simplesmente na hora que o irmão está com um problema. Não, orar sempre uns pelos outros. Porque quando às vezes a gente sabe que aquele irmão está com um problema, ele já está com um problema há muito tempo. Quando a gente descobre que aquele jovem está com um problema, ele já está com um problema há muito tempo. E o que nós podemos fazer? É manter os nossos diante de Deus em oração. Senhor, tenha misericórdia, guarde nossos jovens, guarde nossos irmãos, as famílias, os lares. Irmãos, nós estamos vivendo no pior tempo que já existiu. O tempo que tem mais facilidade de se cometer pecado é o dia em que nós estamos vivendo. Antigamente, para um jovem ou um homem, seja quem for, conseguir alguma coisa pornográfica, tinha que comprar uma revista. Tinha que ir atrás de uma revista, tinha que ir na banca da revista comprar. Hoje não, irmão. Hoje em qualquer aparelho de celular você encontra. O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer é cobrir os nossos familiares de oração, jejum, teus filhos, jejum por eles, ore por eles, netos. E confia em Deus. Eu estava pensando hoje, Israel foi tirado da terra do Egito, e a promessa de Deus era que eles seriam levados para a terra de Canaã, morar na terra de Canaã. Quando eles chegaram em Cades Barneia, que era a escritura que eu ia ler, lá em Deuteronômio capítulo 1, quando eles chegaram em Cades Barneia significa lugar de decisão. O que foi que eles disseram? Vamos enviar primeiro espias para a terra da promessa, para nós ver como que é a terra da promessa. Irmão, eles não precisavam enviar ninguém. A coluna de fogo estava guiando eles, a coluna de fogo iria colocar eles lá. Mas eles não creram em Deus. Eles não creram. E eles mandaram 12 espias. E os espias foram, 2 deles eram convertidos. Não tinha problema, para eles não tinha problema. Se tinha gigante, se tinha cidade murada, não tinha problema. Eles iriam porque eles eram cristãos, eles eram verdadeiros, eles eram genuínos, mas 10 não eram. E quando eles voltaram, eles derreteram o coração de Israel, dizendo que eles não poderiam tomar a terra da promessa, que não haveria nenhum. Vamos trazer para nós hoje que não haverá nenhum cristão para a vinda de Jesus Cristo. O pecado, o mundo em que nós estamos vivendo não haverá. Eu vou dizer para ti, irmão, haverá sim, porque há uma promessa na Bíblia que haverá um povo para o arrebatamento. Amém. E eu luto e me esforço para ser um desses, e você também tem que lutar e se esforçar por você e por tua família. É verdade. Agora, aqueles 10 espias disseram: nós não vamos conseguir, os nossos filhos vão ser escravos, vão tudo morrer no pecado, vão tudo ser destruído. E o que foi que Caleb e Josué fizeram? Bateram o pé e gritaram e sapatearam: não é verdade, nós podemos, Deus prometeu. Adiantou? Não adiantou. Aqueles 10 convenceram os outros. E é isso, irmão, que nós estamos vendo hoje. As pessoas desanimaram de lutar contra o pecado, parece. Aquela família se destroçou, aquele casal se separou, aquele jovem. Não, irmão. É o que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa tem que ser a nossa posição. Eu vou permanecer, nem que seja sozinho. Amém. E aqueles homens voltaram e desanimaram o coração de Israel. E Israel disse: os nossos filhos vão ser mortos, vão ser levados como escravos. E o que foi que Deus disse para eles? Essa geração incrédula, que não creu na minha promessa, não entrará, não verá a terra da promessa. Mas os vossos filhos, que vocês diziam que seriam presas, que seriam enganados, que seriam levados como escravos, eu os colocarei naquela terra. Amém. Deus vai colocar os seus filhos na terra da promessa. O que nós temos que fazer é nos manter unidos sempre. Nunca deixe, irmão, nenhuma raiz de amargura, nenhum ressentimento, nada tomar o teu coração. Não deixe. Às vezes você não entende por que o ministério toma certas posições.
Se você não entende, só ore por aquilo e deixa na mão de Deus. Irmão, eu tenho procurado dar o melhor, agir com misericórdia. Agora, se aquela pessoa vem e ela quer uma reconciliação, um acerto, como eu vou dizer que não importa a situação, o que aconteceu, nós vamos aceitar ela. Agora, se ela vem e ela não se converte, ela vai ser como aquele sapo, ou aquela rã, ou aquela tartaruga que foi pego na rede. Ele vai caminhandinho de volta e ele vai voltar para a água velha do mundo. Mas o peixe não vai voltar. Agora, eu e você não sabemos o que é peixe e o que não é. O que é bom, o que não é. O que nós fazemos? Nós acolhemos. E deixa Deus cuidar do assunto. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus cuidar, irmão. Amém. Deus sabe o que faz. Amém. Vamos dizer assim, que uma pessoa, alguém perguntou para o Mombrana assim, Mombrana, será que há misericórdia? Uma jovem que era cristã, que se desviou e foi para o mundo e fez coisas erradas, e um dia ela encontrou o Mombrana chorando, e ela disse, Mombrana, há misericórdia para mim ainda? Será que há sangue para cobrir todos os pecados que eu cometi? Sabe o que o Mombrana disse? Se você tem desejo de acertar a tua vida, é porque há misericórdia para ti. Agora, quando nós não temos mais desejo de acertar, é quando nós ultrapassamos a linha da misericórdia. Agora, quando uma pessoa vem e ela diz, ela vem para o altar, ela quer acertar, mesmo se ela está em problema, é porque aquela alma ainda está viva, ela não morreu, ainda há sangue no propiciatório por ela. Como nós vamos jogar fora? Mas ela vem tudo sujo, irmão. Vem tudo enlameada. É como o caso do filho pródigo. O filho pródigo voltou cheirosinho como ele foi? Não, irmão. Ele voltou tudo quebrado, que nem nós temos que nem arroz de quinta. Mas o que foi que o pai fez? Abraçou ele. E nós, como igreja, o pastor Fernando sempre me diz, igreja não é um quartel, irmão. Porque você sabe que quando você vem da polícia, você tem que ter cuidado. Igreja não é um quartel. Igreja é um hospital. Igreja é um hospital, irmão. As nossas famílias é um hospital. Às vezes aquela jovem foi para o colégio, foi pressionado lá de todas as formas, e às vezes fez coisas erradas que não deveria fazer, aquilo dói para nós. Mas você vai pegar ele e vai jogar fora? Vai expulsar de casa? Não, a gente acolhe, sara as feridas, às vezes chora junto, às vezes fica sem dormir noites, mas acolhe, procura ajudar, e vai ajudando, daqui a pouco ele passa aquela fase ruim, e levanta a cabeça e começa a olhar para cima. Eu me recordo de um pregador, que ele foi na época das grandes missões, na época de John Wesley, ele foi para uma ilha de pagãos canibais, e ele fez a sua casa lá, começou a pregar para aqueles homens canibais, e ele disse que a situação era tão difícil que as tribos daquela ilha brigavam uma contra a outra, enquanto os homens estavam brigando, as mulheres estavam sorrindo, dando risada, se comportando como se estivessem em festa, porque elas sabiam que aqueles que morressem eram jogados numa fonte termal, uma fonte quente, eram cozidos e eram comidos, elas sabiam que elas iam ter comida. E ele disse que quando a história conta que quando aqueles homens começavam a brigar, aquele pastor se jogava de joelho e clamava a Deus por misericórdia, por misericórdia, por misericórdia. E ele disse que, quando ele escreveu a sua biografia, ele disse que ele se alegrava quando ele começava a ver que aquele nativo daquela ilha, começava a olhar para cima, como que se estivesse olhando para Deus. Ele começava a olhar para cima, ele disse que ele começava a se alegrar, porque ele estava tendo revelação, ele estava começando a entender o Evangelho. E às vezes os nossos queridos, eles estão tão focados no seu problema, com a cabeça tão baixa assim, que eles não conseguem levantar os olhos para ver. Mas de vez em quando eles levantam o olho, ele começa a levantar, mas o que eu quero ir na igreja hoje? Ora, você não pode, você fez tudo errado, não diga isso. Sim, vamos, quero ler uma mensagem, eu quero ouvir um hino, mas coloque um hino.
Porque ele está começando a levantar a sua cabeça para cima e olhar para Deus novamente. Amém. Amém. Então, irmãos, o meu conselho nessa noite é: sejamos misericordiosos. Ninguém perde nada por ser misericordioso. Ninguém de nós vai perder nada se ajudar uma pessoa e depois aquela pessoa virar a cara contra você. Não vamos perder nada. Nós só vamos estar acumulando mais brasas sobre a cabeça daquela pessoa. Mas se nós, com a nossa brutalidade, jogar alguém fora, como nós vamos conseguir trazer de volta? Amém. Não vai funcionar, irmão. Por isso Jesus disse: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aleluia. Os misericordiosos. E eu e você não sabemos quem é peixe. Nós lançamos a rede vai apanhar de tudo e nós vamos puxar. E daí depois a tartaruga vai voltar para a água, porque ela não serve. O caranguejo vai voltar para a água. Os paus, as pedras, vai voltar. Mas nós não vamos levar isso para casa, nós vamos levar para casa só peixe. Deus não vai levar isso para o céu. Ele sabe selecionar os seus. Se ele, dentre os seus discípulos, tinha um que era o diabo e ele nunca pegou aquele lá e deu uma surra e atropelou, deixou ele até o final e ele foi. Quem somos nós? Então o meu conselho é: seja tolerante, seja misericordioso, seja amoroso, trate a todos com aquela urbanidade, com amor, com compaixão. Claro, tenha os seus cuidados. Tenha cuidado. Nunca, quando for alguém visitar a tua casa, nunca dê tua cama, teu quarto para aquela pessoa dormir. Casais, nunca façam isso. Você não sabe que tipo de espírito tem aquela pessoa. Vem pedir dinheiro emprestado, se você tiver para emprestar e não precisar mais daquele dinheiro, se aquela pessoa nunca te pagar, você empresta. Agora, se você tem o teu dinheiro contado para pagar suas contas, não empresta. Nunca empreste teu nome para ninguém comprar nada no teu nome. Olha, nunca, vocês irmãos que são idosos, que são aposentados, recebem o seu salário por mês, nunca façam empréstimo no nome de vocês para filhos. Sabe por quê? Porque se aquele filho não conseguir pagar o empréstimo, você não vai receber, você vai ter que pagar aquilo e você vai ter que comprar teus remédios, você vai ter que comprar as tuas coisas e você vai fazer o quê? Se você não receber. Agora, se você tem um dinheiro que está sobrando e você não vai fazer falta aquilo e você emprestar aquilo para alguém, filho, seja quem for, e aí se você receber, está bem, se você não receber, está bem, ok. Mas tenha cuidado, vocês, o governo dá esse salário, essa aposentadoria para vocês, é para vocês viver, para você comprar o remédio. Mas fazer empréstimo para filho, eu não te aconselho a fazer isso. Não faça isso. Se seu filho está numa situação difícil, procure ajudar de alguma outra maneira. Dê algum dinheiro. Não, filho, eu vou receber, eu te ajudo, mas empréstimo não consigo fazer. Porque depois você vai ficar na dificuldade se aquele filho não te pagar. E geralmente não paga. Porque às vezes já entra em problemas porque é mal disciplinado financeiramente. E aí você faz um empréstimo, não recebe, aí faz o quê? Eu sei de pessoas que sofrem. Às vezes nem para fazer o rancho não tem. Porque fizeram empréstimos para socorrer o filho incrédulo às vezes. Tá. Tenha cuidado, só isso. Tenha cuidado. Sim, senhora. Eu vou contar um testemunho, irmão, que eu pedi oração a semana retrasada para o pastor lá, aquele rapaz que caiu lá na estrebaria, sim, sim. a cabeça. Graças a Deus ele já está em casa. Né? Os médicos ficaram surpresos porque ele estava com sangue no cérebro e estava muito inchado. 2 vezes eles tentaram tirar a sedação dele e ele aumentou muito a pressão dele. E de uma hora para outra ele melhorou, irmão, e voltou para casa, está em casa, já está bem, está caminhando. Ah, irmão, fico muito feliz por isso. Daí ele disse que se eu estivesse na igreja era para a irmã me chamou que esse rapaz que ela está falando, a mãe dele é viúva, né? Não é viúva. Ela tem outra menina que é doente. Uma menina que é doente, né? Mas quem ajuda ela é esse rapaz. Esse rapaz. O pai dele está com depressão também. Então o rapaz que ajudava na casa, foi cuidar com as vacas, caiu, bateu a cabeça numa pedra, alguma coisa. Bateu na poça ali onde eles tiram leite, né? Ah. Caiu ali, ele resbalou e caiu. Meu Deus. E daí estava lá no hospital nessa situação. Eu acho que o irmão viu até, porque
porque foi o helicóptero que foi buscar. Eu vi a informação, eu vi, irmã, mas não vi a situação. E a irmã pediu para que orássemos, né? Aí oramos por ele. Deus sabe o que faz. Por isso eu digo, irmão, seja misericordioso, Deus sabe como fazer as coisas. Amém. É Deus verdade. sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E eu orei por ele porque a senhora me disse que tem uma irmã doente Sim. e só ele quando deu serviço e como que ia fazer as coisas. Então Deus sabe como faz as coisas. O que nós temos que fazer é estender a mão, ajudar, procurar ajudar sempre. Nunca vamos perder por ajudar. Nunca vamos perder. Podemos ter algum prejuízo, né? Algumas vezes algumas coisas que nós vamos, né? Ter algum prejuízo podemos ter. Mas aqui desse lado, mas do outro lado nós não vamos ter nenhum prejuízo. Nós vamos ser sempre bem-aventurados. Como que está o Romeiro, não? Está igual na mesma situação. O Romeiro nós temos orado por ele, né? Por 3 vezes já, né? Ele caiu, foi para o hospital 3 vezes, não teve problema, né? E está lá numa situação bem difícil. Nós mantemos ele em oração diante de Deus. Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que faz. Amém? Vamos ficar em pé. Bom Deus, Jesus Pai Celestial. ajuda-nos a ser como Cristo. Como nós cantamos naquela pequena canção, ser como Cristo, ó, o bem perto. Ajuda-nos a ser como o Senhor. O Senhor mesmo disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. E o Senhor sempre tratou as pessoas com misericórdia, com compaixão, mesmo quem não merecia. Mesmo aqueles 10 leprosos, quando eles vieram correndo até o Senhor e gritaram por misericórdia, e o Senhor disse, vão, vocês estão sarados. E quando eles foram, quando eles viraram as costas e saíram da tua presença, todos eles foram sarados. Mas somente um voltou atrás para agradecer. Os outros 9 não lembraram. Quem sabe a alegria de não ter mais aquela doença difícil fez com que eles esquecessem de voltar e agradecer. Mas um voltou. E ele ainda era um estrangeiro, diz a tua palavra. Oh Deus! Oh Deus, mas o Senhor não ficou reclamando, eles não vieram. O Senhor agiu com amor, mesmo assim com misericórdia. Ajuda-nos a agir assim também, Senhor, com um espírito de misericórdia, de amor, nunca com a lei e juízo. O Senhor disse, misericórdia eu quero, não juízo. O Senhor sempre ajuda dessa maneira, em todas as circunstâncias. Mesmo pregado na cruz, o Senhor olhou para aquelas pessoas que pregaram o Senhor ali e disse, perdoa, Pai, perdoa, perdoa, eles não sabem o que fazem. Deus, nós oramos também, Senhor, por todos, por cada um, Pai, cada um daqueles que está nesse mundo perdido, sem esperança, mas o seu coração clama por misericórdia. Deus, ajude, Senhor, faça com que entendam, compreendam, sejam alcançados pelo Evangelho, Senhor. Oramos por nossos queridos, nossos irmãos, suas famílias, seus lares. Oramos, Pai, pedimos a graça do Senhor, a misericórdia por aqueles irmãos que falharam, que erraram, que voltaram atrás. Deus, dê uma oportunidade de arrependimento, de acerto. Oramos, Pai, por cada um, pelo Ronei que está no hospital, naquela situação, Senhor, difícil, é só a Tua misericórdia, Pai. Deus, nós temos orado por ele, mas nós oramos novamente. Estende as Tuas mãos, Senhor. Dê a ele uma oportunidade de salvação. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Também, Senhor, queremos agradecer por esse jovem que a nossa irmã estava dizendo, que saiu do hospital em uma situação bem difícil e está em casa. Obrigado, Pai. Lhe agradecemos. Nós cremos que é a resposta das orações. Deus, obrigado por responder, Senhor. Não digo as minhas ou as nossas, mas o Senhor responde às orações, Pai. E lá está ele agora, bem, podendo trabalhar, quem sabe, de novo. Deus, obrigado, Senhor. Tu és bom, nós lhe agradecemos. Também, Senhor, aqui tem um pedido de oração que a irmã trouxe por estas pessoas. Nós oramos por elas, Pai, Marisete, Gabriela, Ariel. Pedimos, Pai, seja misericordioso, estenda as Tuas mãos. Deus, se o Senhor não sarar,
Se o Senhor não repreender a Satanás, ele vai engolir, ele vai destruir tudo, porque o trabalho dele é esse, é destruir, é matar, é acabar com as famílias, com os lares, com as pessoas, é terminar com tudo. Pai, mas nós viemos suplicar, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, estenda as tuas mãos, Pai, estenda, sare as enfermidades, cure, Senhor, a alma que está aflita, Senhor, dê revelação, dê entendimento ao teu povo. E aqueles que caíram, nós suplicamos, aqueles que saíram do teu caminho, que se afastaram, que voltaram atrás, que estão rodando na correnteza, Senhor, nós suplicamos por graça, por misericórdia, Deus, que o teu anjo os encontre, Senhor, onde estão, e faça-os retornar ao teu aprisco, como aquela ovelha que foi alcançada, perdida, toda doída, toda machucada, toda ferida, Senhor. Mas aquele pastor a encontrou, e o Senhor é esse bom pastor. Encontra, Senhor. Se o Senhor quer usar nós para ir até o encontro dessas pessoas que estão em necessidade, usa-nos, Pai. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, o teu querer, não a nossa vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor, seja feita hoje e sempre. Abençoe teus filhos aqui, cada lar representado, cada família, Senhor. Ajude, Senhor, proteja, abençoe seus trabalhos, o bem-pão de cada um, a saúde, Senhor, Deus, e proteja-nos a todos e guia nossos passos. Seja conosco, Pai. Agora leva-nos aos nossos lares, guardados e protegidos na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.